Olá a todos do canal Balastral, mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui Vitor Pinheiro, seu cartomante com vocês novamente. Salve a sua força, salve a nossa força sempre. Vamos aqui, minha gente, hoje para a nossa previsão a respeito do jogo entre o Brasil e Marrocos. Jogo que ocorrerá neste sábado, dia 13 de junho de 2026, estreia do Brasil na Copa do Mundo. Como vamos fazer essa previsão? Primeiramente aqui com o tarô, para vermos o contexto geral do jogo e também números importantes, seja de jogadores, seja de tempo de jogo, tanto para o Brasil quanto para Marrocos, e depois aqui com o baralho cigano fazer a previsão a respeito do resultado deste jogo, ok? Você que não faz parte da nossa comunidade, você que ainda não está aqui no canal Balastral, fica aqui o convite, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like se você gostar desse vídeo e deixe o seu dislike se você não gostar. O importante é a sua participação e aqui nos comentários deixe o seu palpite a respeito do resultado deste jogo. Vamos lá então, minha gente, concentração máxima neste momento. Oráculo. Brasil e Marrocos jogarão neste sábado, dia 13 de junho de 2026, em jogo válido pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. E o que eu vos pergunto, Oráculo, neste momento, é a respeito do contexto geral desse jogo e também de numerações importantes, seja de jogadores, seja de tempo de jogo, para as seleções do Brasil e do Marrocos, respectivamente. Oráculo, por favor. Vamos lá, minha gente. Primeiramente aqui o contexto do jogo, as energias gerais do jogo, hein? 7 de ouros, ó. Uma colheita bem feita, tá? Plantação bem feita, uma colheita bem feita. Então, interessante. É um jogo de gols. Jogo aqui de gols, tá? Mais de um gol. Sim. Rainha de espadas, ó. Algum time aí muito forte, muito firme no que tange ao mental. E os enamorados, arcano maior de número 6. Este arcano aqui me fala das escolhas, né? Olha, interessante. Escolhas bem feitas nesse jogo e uma força mental importante. Vejo o jogo para mais de um gol aqui, tá? Provavelmente para mais de um gol. Ok? Um dos dois times aí vai se destacar muito pela força mental e as escolhas, os caminhos que toma serão bons, principalmente no quesito mental, controlar o jogo mentalmente. Vamos lá, minha gente. E o Brasil, como vem? O número do Brasil. E veio o Cavaleiro de Copas, que tem valor 12. Me veio 6 de paus. E me veio o 9 de ouros. Numeração do Brasil aqui, minha gente. Total é 27. 27, tá? 27 minutos do primeiro ou do segundo tempo, se houver algum jogador da seleção brasileira que vista 27 ou 9. 9 minutos do primeiro ou do segundo tempo e também se houver algum jogador da seleção brasileira que vista a camisa de número 9. Deixe o seu comentário. E a seleção do Marrocos? Vem com arcano 3, a Imperatriz, com 8 de paus, e com o 3 de ouros. Então a numeração total de Marrocos aqui é 14, tá? 14 ou 5, tá bom, minha gente? 14 minutos do primeiro ou do segundo tempo para Marrocos, se houver algum jogador de Marrocos que vista 14, e também 5 minutos do primeiro ou do segundo tempo, e também se houver algum jogador da seleção marroquina que vista a camisa de número 5, ok? Gratidão, Oráculo, salve a sua força, salve, Oráculo, gratidão, salve a sua força, salve. Agora, minha gente, vamos fazer a previsão do resultado deste jogo? Vamos lá? Oráculo, Brasil e Marrocos jogarão neste sábado, 13 de junho de 2026,
Jogo válido pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. E o que eu vos pergunto, oráculo, neste momento é a respeito do resultado desse jogo. Vitória do Brasil, empate, vitória do Marrocos, respectivamente, oráculo, por favor, 3 cartas. Como vem a seleção brasileira? Lírio, carta 30. Carta boa, carta de serenidade, carta de experiência, carta de maturidade, tranquilidade dentro de campo, pelo menos por hora. Entretanto, há uma... Aqui é uma carta complicada, carta das nuvens, tá? O Brasil parece que entra mais tranquilo, mais sereno, mas algo acontece aqui que atrapalha o Brasil no quesito, se confunde muito dentro de campo, se perde dentro de campo, mas há uma certa recuperação aqui do Brasil. Carta 20, a carta dos jardins, que me mostra, assim, uma recuperação, apesar dessa carta 6 aqui destacada, tá? Assim, não tá fácil pro Brasil, não. Não está. Tem uma complicaçãozinha aqui, essa carta 6 me preocupa. Essa carta das nuvens me mostra desorientação dentro de campo, tá? E empate. Empate me abriu com a chave, carta 33. Com a raposa, carta 14. Com coração, carta 24. Olha, não são cartas negativas para empate, não. Apesar de ter a energia da raposa aqui, que é uma energia de erro, que me mostra interessante. O que me mostra aqui de empate é uma situação assim de as soluções do jogo, de ganhar o jogo, elas serem desperdiçadas por alguma das seleções. E o Marrocos? O Marrocos me abriu bem, abriu com Sol, carta 31, carta do Sol, carta de alegria, carta de vitalidade, carta do cão, carta 18, uma carta boa aqui com o Sol, muito boa. Um bom entrosamento de Marrocos, tá? Um bom entrosamento da seleção de Marrocos, é uma força física muito grande, muito boa. E carta dos peixes, carta de número 34, o jogo fluindo melhor para Marrocos. Olha, eu não trago boas notícias. Não trago boas notícias não, minha gente. Aqui tá complicado. Por quê? Uma carta negativa para o Brasil, carta das nuvens. Confusão, time confuso, desorientado dentro de campo. Aqui no empate, poderia ser um empate? Poderia, mas temos a energia da raposa, que é uma energia de erros. E como eu disse para vocês, chave seguida de raposa. A raposa qualifica a chave. O que isso quer dizer? A raposa é uma carta de erros, soluções errôneas. Então as soluções para ganhar o jogo aqui por parte de uma das seleções não deixa o empate concluir, que seria a carta do coração. Agora Marrocos aqui me veio muito bem. Por quê? Olha só. Carta dos peixes. Jogo fluindo melhor, jogo fluindo bem. Olha o espelhamento. 34 peixes com Sol. O que é? Uma força física, uma energia boa. Uma energia fluindo bem para Marrocos e o entrosamento, a união de grupo muito melhor, tá? Então, minha gente, não trago boas notícias. Minha previsão aqui de Brasil e Marrocos é de uma vitória da seleção de Marrocos sobre o Brasil neste dia 13 de junho, tá? Minha previsão aqui, então, é de uma vitória de Marrocos sobre o Brasil neste dia 13 de junho. É a má notícia que eu tenho para vocês. Espero errar essa previsão, mas é o que eu tenho aqui. Não tem outro jeito. Tudo bem? Eu, Vitor Pinheiro, mais uma vez agradeço a sua audiência e espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos aqui do canal Bola Astral. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem com Deus sempre. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e salve a sua força.